A política de pesquisa da PUC é parceira da universidade há pelo menos 50 anos, que é o tempo que tem a nossa pós-graduação, que esse ano faz meio século, que é uma barbaridade de tempo em termos de Brasil. Mas ela foi se fazendo, eu diria que de baixo para cima, sem clareza de que incentivos haveria, para que ela servia. Então, ela foi feita sempre do pesquisador, da vontade do pesquisador. Há 5 anos, a gente começou a trabalhar num novo modelo, digamos assim, de incentivo à pesquisa na universidade. Esse modelo gerou a criação quase que de uma mini agência de pesquisa na universidade, que a gente tem chamado de PIPEC, Plano de Incentivo à Pesquisa, e que foi dando vários filhotes, né? Deu um segundo filhote chamado de PIPAD, Plano de Incentivo à Pesquisa Docente, um terceiro chamado de PIPEXT, Plano de Incentivo à Extensão, e agora, mais recentemente, nós acabamos de lançar alguns editais chamados de Plano de Incentivo à Excelência dos programas de pós-graduação. Essa política ela está dirigida principalmente aos docentes, muito especialmente aos docentes que têm o título de doutor, não estou falando de carreira, estou falando da titulação, e essa política tem por objetivo incentivar a pesquisa dos nossos docentes nos seus vários estágios do processo de pesquisa. Então, o que nós fizemos? Nós passamos a reservar um tanto do orçamento para esse incentivo. Esse percentual do orçamento tem crescido a cada ano, hoje ele já é o dobro do que foi no primeiro ano, e 2 vezes por ano, pelo menos, a gente lança uma série de editais de apoio à pesquisa, que são editais que apoiam, digamos assim, diferentes etapas desse processo de pesquisa. A primeira modalidade que a gente tem é uma modalidade de incentivo à qualificação docente, em que a gente apoia o professor que é mestre e está no final do seu doutorado. A segunda modalidade, aí há um conjunto de modalidades que eu chamo de modalidades de apoio à execução do projeto. Essas modalidades são a modalidade de incentivo ao pesquisador individual. O pesquisador pode pedir recursos para equipamento, para pagar pequenos serviços que ele precisa para desenvolver o seu projeto de pesquisa. Há uma modalidade que é chamada de plano de incentivo ao grupo de pesquisa, em que também se financia, mas aí para grupos de pesquisa. Há uma terceira modalidade que a gente chama de reserva técnica. O pesquisador que obtém fomento externo pode pedir até 10% do valor desse fomento como um adicional que a universidade coloca sobre o projeto de pesquisa, no sentido de incentivar o nosso docente a procurar as agências de fomento. E há também uma modalidade importante que a gente chama de projeto temático, em que a gente escolhe alguns temas de pesquisa e lança um edital dizendo, olha, se você tem um grupo multidisciplinar que está interessado nesse tema, apresente seu projeto. Então, esses projetos sempre envolvem grupos de docentes que normalmente não trabalhariam juntos. E nós temos no PIPEC ainda uma outra modalidade que apoia estágios no exterior, por até 2 meses. Né? A gente não dá o apoio integral, mas a gente dá um recurso como diária para o pesquisador. E aí a gente tem um conjunto de modalidades que, do meu ponto de vista, apoiam as etapas finais de um projeto. Depois de realizada a pesquisa, ela tem que ser divulgada. Então, a gente tem o projeto de apoio à participação em congressos nacionais, a participação em congressos internacionais, a produção de capítulos de coletâneas, de livros que são coletâneas de relatos de pesquisa, e há uma modalidade que eu considero importantíssima, que é a modalidade de apoio à publicação de artigos qualificados. Se um professor publica um artigo num periódico qualificado ou avaliado como um periódico de alta qualidade, ele recebe um recurso que é limpo, é pela publicação. Publicou, entra no edital e não há seleção. Nos outros projetos, a gente tem uma quantidade finita de recursos, então pode haver seleção. Uma última modalidade do PIPEC, que a gente tem publicado também sistematicamente já há 5 anos, que é a modalidade de apoio à publicação de periódicos. A produção científica ela é veiculada principalmente em periódicos. É a parte, digamos assim, da contribuição universitária para a comunidade científica em geral.
A PUC tem um portal de periódicos, as pessoas podem acessá-lo, ele é de acesso livre, o que é uma importante discussão no mundo científico hoje. E nós temos hoje mais de 50 periódicos no nosso portal. A metade desses periódicos, ou mais da metade, bem mais da metade, tem qualificação, e mais de um terço deles tem qualificação que a gente chama de qualificação nos estratos superiores. Então, é importante que esses periódicos sejam, de alguma maneira, em geral, quando o periódico é bem avaliado, ele tem apoio de agências externas, mas a gente completa esse apoio com o fomento via PIPEC. Além disso, a gente incluiu como modalidade o PIPAD, em que a gente lança editais para pesquisa sobre o trabalho docente, sobre metodologias de ensino, sobre experiências de metodologias dos docentes. É muito importante, eu acho, para a gente. A gente também tem agora o PIPEXT, que aí é um plano, os editais apoiam projetos de extensão, entendendo que a extensão universitária, a extensão como prestação de serviços, né, ela está relacionada sempre com a produção de conhecimento. E mais recentemente, pela via da pós-graduação, a gente lançou um projeto em que a gente está financiando para os programas nota 5 e nota 7 que nós temos e para vários dos nossos programas nota 4, aqueles que têm indicadores que sugerem que eles podem ascender, projetos de internacionalização. O pesquisador ou o programa concorre a um projeto ou apresenta um projeto de levar um professor para uma universidade estrangeira para um contato de pesquisa e com vistas à publicação de um artigo. E também o contrário, o programa traz um pesquisador estrangeiro que fica na universidade por um período curto de tempo e o produto final também é um artigo. Nos últimos anos, nós oferecemos mais de 2.600 recursos, digamos assim. Professores que estão na pós e que estão na graduação concorrem igualmente, não há preferência pela pós-graduação ou pela graduação, nenhum deles a não ser no PIBIC, que é voltado para o aluno, quem é o bolsista ali é o estudante. E é importante dizer que a capacidade instalada da PUC para obter todos esses incentivos está na capacidade de ser doutor, mas ela também está expressa, numa certa medida, no diretório de grupos de pesquisa da universidade. O que é o diretório? É uma lista que diz, olha, nós temos tais grupos de pesquisa na universidade, nós reconhecemos tais grupos, então eles têm que atender certos critérios para receber a certificação da universidade, e quem abriga esse diretório nacional hoje é o CNPq. E a PUC São Paulo tem 240 grupos de pesquisa certificados, e eles devem envolver 700, 800 docentes. Então, os nossos docentes se reconhecem como produtores de pesquisa e esse reconhecimento está, não exclusivamente, mas em boa parte, expresso nesse diretório. Então, além de ser uma cultura de incentivo sistemático, o professor pode se planejar para pedir incentivo, a gente está tentando desenvolver também uma cultura de transparência, né? Os editais esclarecem todos os critérios, o docente sabe quais são os critérios, há uma avaliação de mérito acadêmica que é feita por pares, é uma avaliação cega para quem está sendo avaliado, né? Não para quem está fazendo a avaliação. E é muito importante. Ao lado dessa política, a gente vem mantendo fortemente a política de apoio também à formação do jovem ou do futuro pesquisador. Então, a gente manteve um firme apoio nos PIBICs, né? A gente hoje tem perto de 180 bolsas que são concedidas pelo CNPq, e há 25 anos se faz isso na universidade, e a gente banca isso com mais de 200 bolsas por ano. Tudo isso junto, como um pacote, né? Todo o apoio ao docente, mais o apoio estudantil, diga-se que a gente também tem mais de metade dos nossos estudantes de pós-graduação, estrito sensu, são bolsistas, CAPES e CNPq. Né? Por que esse estudante pode ser bolsista? Por que ele pode receber uma bolsa de iniciação científica? Porque há pesquisa docente na universidade, né? Os projetos dos docentes dirigem e definem as competências científicas que a gente tem.
Então, como é que o estudante se beneficia? Ele se beneficia porque as competências científicas e acadêmicas são desenvolvidas pela pesquisa do docente, em primeiro lugar. Além disso, e todos os dados no mundo todo mostram claramente, a pesquisa impacta diretamente o ensino, a formação, né? Quanto mais pesquisa há, melhor é a qualidade do ensino, né? Melhor é a disposição do docente para trabalhar, mais atualizado ele é, mais ele conhece os limites e as possibilidades de uma área, mais ele atualiza o seu programa. Então, o impacto na qualidade da graduação e da pós-graduação, eu diria que é quase que direto. Quanto mais pesquisa você tiver, melhor tende a ser a qualidade do ensino. O desafio é que a gente, consiga aumentar ainda os recursos dessa, digamos, pequena agência. 2, que a gente consiga incentivar os docentes a concorrer. E 3, que a gente tenha a capacidade de crítica do próprio processo, né? Para atualizá-lo e não torná-lo só uma burocracia a mais na universidade.